vamos falar do Cruzeiro, porque o Pepa, treinador, tá de olho em outro sorteio da Copa do Brasil. Anota aí, quarta-feira, 14h. Até lá, tem muita coisa a ser ajustada. Guto Rabelo, tá na toca da raposa, porque que história é essa, Guto, que o Pepa conversou com o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, com o Vitor Pereira, técnico do Flamengo? Me explica, Guto, boa tarde. Boa tarde, Maurição, boa tarde para todo mundo que tá ligado no Globo Esporte. Então, agora com a chegada do Pepa, são 8 técnicos portugueses na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Pepa, antes de vir pro Cruzeiro, decidiu chamar alguns desses treinadores, ou praticamente todos eles, para conversar. Inclusive, integrantes da comissão técnica do Pepa também entraram em contato com esses treinadores. Entre eles, o Abel Ferreira, do Palmeiras, o Vitor Pereira, do Flamengo. O Pepa queria saber um pouco mais sobre o Campeonato Brasileiro, sobre logística e pegar também algumas dicas de adaptação. Agora, gente, na semana passada teve toda aquela polêmica por causa da nova identidade visual dos mascotes do Cruzeiro. O clube até decidiu suspender a mudança. Então, o Cruzeiro decidiu também criar um fórum de debates com a participação de torcedores para discutir assuntos extracampo. O Cruzeiro ainda não divulgou como vai selecionar os torcedores que vão participar desse fórum. Volto com você, Maurício. Tá certo, Guto. Muito obrigado pelas informações. Muitos desafios pro Pepa nos desafios que vem em Série A, Copa do Brasil. O português Pepa, estreia do Brasileirão contra o Corinthians, sorteio de Copa do Brasil. Enquanto isso, o homem tá que trabalha. Agora você, cruzeirense, sabe quem vai comandar o time. Sai Papa Pesolano, entra Pepa, o português? Já descobriu o porquê do apelido? Os amigos juntaram ali o nome do Pedro com a marca de refri e virou Pepa. Ele é chamado assim desde sempre. E conhece todas as alternativas para não ter que gritar os 5 nomes e sobrenomes de Pedro Miguel Marques da Costa Felipe. Sou o Vin Diesel e a pouquinho Pepa. Pois é, ele já tem uma semana de Brasil, onde até o sábado e domingo foram de trabalho. E aí, será que deu para conhecer o time? Ontem foi um dia, se tivesse mais do que 24 horas, teria aproveitado mais ainda. Ou seja, ninguém tá correndo contra o tempo. O problema agora é outro. Eu acho que tempo para treino, para passar as primeiras ideias, ele tem até o início do Brasileiro. O problema é não ter jogo. A falta de jogos na prática significa não observar de perto o maior problema do Cruzeiro até agora. O sistema defensivo do Cruzeiro. Solidez defensiva. Com uma linha defensiva de 4 jogadores. É a defesa, a parte mais delicada do time. Foram 15 gols em 13 jogos. Em relação ao gol, 100% minha responsabilidade. E um goleiro profissional que treina todo dia, como eu não posso tomar um gol daquele, assumo a responsabilidade. Rafael Cabral é só uma peça de um sistema que ainda não se encontrou. Ou sequer se entrosou. Alguns jogadores como Marlon, Neres e outros jogadores que chegaram nesse ano não estão no nível daqueles jogadores que mostraram bom desempenho na Série B. Presta atenção aqui, professor, porque nem tudo é preocupação. Lá na frente também tem solução. O Cruzeiro tem um ataque muito bom. Wesley, Gilberto, Bruno Rodrigues, é um ataque unicão, é um ataque poderoso. É bom conhecer o setor que foi responsável por 75% dos gols do Cruzeiro no ano. Mas, antes de atacar, é necessário olhar lá para trás. Primeiro, o Pepa vai pensar no lado defensivo do Cruzeiro, da solidez defensiva. Se rolar, ele vai fazer o Cruzeiro um pouco mais leve, um pouco mais forte no ataque. A missão não é fácil. Isso porque a primeira barreira dentro de campo é cultural. Para eles, na Europa, é muito mais simples você modificar o jogador de posição porque eles entendem as funções que eles devem exercer em campo. No Brasil, não é todo jogador que tem essa habilidade de entendimento. Só que a solução proposta por Pepa parte do jogador para o time. Dificilmente faz o caminho contrário. Eu tenho que perceber as características dos jogadores e potenciá-los ao máximo também. Ele é um treinador que gosta muito de melhorar o jogador e de fazer o jogador mostrar o melhor dele. Sem inventar tanto, Pepa quer melhorar os jogadores. Isso para fazer o time jogar sem tomar gols e assim até ele sair em vantagem nessa. Uma coisa eu tenho a certeza, eu quando sair do Cruzeiro vou sair melhor treinador do que sou hoje. O jogo do Pepa, quarta-feira, amistoso contra o Bragantino, no interior de São Paulo. Quarta-feira também é o sorteio da Copa do Brasil.
chegou a hora de falar do Cruzeiro aqui dentro do Super FC. Nesta segunda-feira já tem um primeiro teste aí marcado à vista, é contra Bragantino, próxima quarta-feira às 7 horas da noite, e é fora de casa, né? Cruzeiro vai jogar em Bragança Paulista, o primeiro teste aí do técnico Pepa. Já deu entrevista coletiva neste final de semana, foi na sexta-feira passada. Pepa otimista até, já com papo de competição internacional e tudo mais. Enfim, só que vai começar pra valer, né? Primeiro tem o teste, tem o amistoso, aí depois mais 15 dias mais ou menos até a estreia na temporada, pode ser na Copa do Brasil, vai depender do sorteio, já tá marcado pra próxima quarta-feira, ou então no Brasileiro. É isso aí, Léo, exatamente. O Cruzeiro já na expectativa dessa estreia da nova era, né, do Pepa, que começa a quarta-feira, um amistoso já marcado às 19 horas, contra o Red Bull Bragantino. Ainda não se sabe, Léo, a questão da transmissão. O Cruzeiro deve transmitir essa partida, assim como o Bragantino também, no site oficial do clube, na TV oficial dos clubes. O Cruzeiro ainda não confirmou isso, mas a transmissão deve acontecer. A gente só não sabe ainda se vai ser com imagem, se vai ser só som. O Cruzeiro vai confirmar, deve confirmar ainda hoje à tarde, pra gente poder ver esse trabalho, né? Acompanhar de perto esse trabalho do Pepa. O torcedor não adianta esperar muitas mudanças, até pelo que a gente acompanhou de sexta-feira, né, Léo? O Pepa chegou a comentar que prefere o esquema com 2 zagueiros, então a formação a gente acredita que deve ser aquela tradicional linha de 4 mesmo, né? Então, e aí 2 zagueiros. Só que nessa mesma coletiva o Pepa mesmo disse que não adianta esperar ele chegar, um estalar de dedos, ver um Cruzeiro com a cara dele. Então ele mesmo chegou, ele já acompanhava o Cruzeiro, o trabalho que tinha aqui, mas ele disse que queria ver de perto para ele poder analisar. Então eu entendo que algumas mudanças sim devem acontecer, principalmente essa da formação, mas outras eu acho que ele vai esperar o dia a dia para poder entender onde é uma posição mais carente, se vai experimentar um time com 2 volantes, trazer um meia para poder recuperar essa bola aqui atrás e começar a jogada num trabalho lá na frente. Enfim, é um trabalho que a gente vai ver, eu acho que mesmo com pouco tempo é um pouco gradativo, né, Léo? É aquilo que ele falou, né? É ter paciência, mas eu sei que a paciência também ela não pode esperar muito, né? Ele até falou isso. Ele falou, preciso ter calma, mas andando, algo nesse sentido. Eu já espero ver mudanças, assim, como nessa linha de raciocínio. Não talvez num time titular muito diferente, né? Jogadores que a gente está acostumado a ver diferentes entrando, talvez não nesse sentido. Mas Cruzeiro taticamente acho que vai mudar, porque do jeito que tava, não tava dando certo, né? As peças do Cruzeiro não se encaixaram no modelo de jogo que estava sendo proposto pelo Pesolano. Então, acredito que vamos ter aí uma mudança de postura do time e vejo nesse instante uma preocupação maior com o sistema de defesa. Isso pra mim chega a ser meio óbvio, porque nos jogos a gente acompanha que o Cruzeiro, praticamente todo jogo ele foi vazado, sofreu gols e às vezes até com um erro de posicionamento. Então é preciso primeiro segurar lá atrás, e o Pepa ele falou isso na coletiva, até quando foi perguntado se ele prefere jogar com 4 jogadores ou com 3 zagueiros, e ele disse, olha, independentemente dessa linha defensiva, a gente precisa ter uma ótima defesa, uma boa defesa, ajustar esse sistema defensivo primeiro, e imagino que ele vai começar por aí. Vai talvez fechar um pouco a casinha e depois ver o que ele pode aproveitar de jogadas diferentes, de habilidades diferentes, de um Nicão, de um Bruno Rodrigues, contar com a inspiração desses jogadores lá na frente, né? Até uma escola portuguesa, muitos diz isso, né? Daquela máxima de parar o ônibus ali em frente ao gol, né? Então, é uma ideia que realmente é da formação do treinador, então acho que ele vai começar assim na parte de trás. Nos números mostram muito isso também, né, Léo? É um sarrafo muito mais baixo do que o Cruzeiro vai encontrar, mas no Campeonato Mineiro foram 10 jogos, 11 gols sofridos, né? Então, mais de um gol sofrido
por jogo. Só nesse jogo que você citou aí, que o Cruzeiro não foi vazado, foi aquela goleada por 4-0 sobre o Vila Nova. Então, tirando essa partida, todas as outras o Cruzeiro foi vazado, então realmente preocupa e tem que focar no setor defensivo. Até pensando nisso, hoje falou pela primeira vez o zagueiro Luciano Castan, último contratado pelo Cruzeiro. 18º. Pois é, o 18º dessa leva que trouxe o Cruzeiro aí. Até então a gente imaginava que eram, se não todos, pelo menos a maioria, indicação do Pesolano, né? E aí o Pepa, até para ele poder avaliar o que chega, o que não tem. E aí, com relação a essas novidades, além do Luciano Castan, o Bilu treinou hoje, então estava machucado, recuperado, então o departamento médico do Cruzeiro quase zerando ainda, né? Tá caminhando ainda com alguns jogadores. Fernando Henrique segue a recuperação, indo para a parte da fisioterapia. O mesmo com o zagueiro Everton, também entrega a fisioterapia, caminhando nesse sentido também. Então, aos poucos, vai chegando o Cruzeiro aí, pelo menos a ter todos os jogadores à disposição para esse início de trabalho do Pepa. E aí, na sexta-feira, o torcedor vai se lembrar, aquela reunião que teve das organizadas, ainda o assunto Raposão, né? Fez uma reunião na Toca da Raposa 1, e aí foi ouvido pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro escutou essas organizadas e paralisou o projeto do Raposão, e aí a torcida se mobilizando para agora o foco no estádio, né? Então, para que o Cruzeiro possa voltar a atuar no Mineirão, o Cruzeiro e as organizadas esperam uma reunião com o Cruzeiro, com o governo de Minas, com a Minas Arena, e aí para poder tentar pressionar, mas dessa vez as organizadas do lado do Cruzeiro, para que possa também ser benéfico, né, para o Cruzeiro essa união aí, e o Cruzeiro poder voltar a jogar no Mineirão, que é o palco, pelo menos por enquanto, é o palco do Cruzeiro, e o Cruzeiro já disse que vai criar um comitê entre os torcedores. A gente não sabe ainda como que vai ser, quem serão esses membros do comitê, mas é importante, né, Léo? E foi até legal, se a gente for pegar, eu pelo menos gosto de pegar as coisas pelo ponto de vista positivo, né? Se é que teve alguma coisa positiva nesse novo mascote que apresentou o Cruzeiro, pelo menos o episódio em si pode servir de lição, né? Para que possa, de fato, criar esse canal de comunicação com o torcedor, para primeiro ouvir o torcedor, porque descaracterizou completamente o mascote do Cruzeiro, né? É verdade. Foi um erro total, e dá para admitir, acredito agora, a equipe de marketing, enfim, depois do lançamento do Raposão. E ouvir o torcedor, isso já aconteceu até recentemente, quando o Cruzeiro foi lançar o ônibus, né? A nova plotagem do ônibus, o novo desenho do ônibus. E o Raposão, acho mais importante do que o próprio ônibus, né? Ouvir o torcedor nesse sentido. E agora, aquele tal negócio, né? Já dá a mão que é o braço inteiro. Então, às vezes, conseguiram com o Raposão, já quer também o Mineirão, já quer nova reivindicação. Mas são coisas que a torcida do Cruzeiro também, de certa forma, fica preocupada durante a temporada. Porque eu entendo que a falta do Mineirão, a falta de ter essa identidade também, implicou na parte técnica do Cruzeiro. A gente sabe que não foi o motivo principal. O principal estava mesmo, imagino pra mim, no Pesolano. Até porque o Pesolano não queria ficar. Então não é que o Pesolano também não estava valendo mais nada pro Cruzeiro, algo assim. Não, ele não queria ficar. Então, para mim já estava um problema nascendo ali. E ficar sem o Mineirão, acho que a torcida do Cruzeiro gosta também de estar no Mineirão. E mais do que no Independência, por exemplo, a própria estrutura que o Mineirão dá para a torcida do Cruzeiro é diferente da Arena Independência. Então, imagino que vai muito nesse sentido. Agora, é algo mais delicado. E aí é algo de mais negócios, né? De contrato, de dinheiro, e envolver torcedor nesse sentido é muito difícil, né? Ainda mais com uma SAF por trás, na parte contratual que você vai alinhar com uma Minas Arena. Então, enfim, eu, por mim, jogaria no Mineirão. Deixaria o Cruzeiro jogando lá. Mas entendo também um posicionamento do Ronaldo de não gostar, de bater o pé. Só que eu acho que eu vejo também o Ronaldo mais radical nesse sentido. E eu acho até que ele esperava que já teria esse problema resolvido, sabe? Acho que ele bateu o pé inicialmente para ver se
conseguia de bate-pronto ali ajustar alguma coisa. A Minas Arena talvez recuar alguma coisa. Melhorar a situação para o Cruzeiro, e isso não aconteceu. E a Minas Arena, imagino, está resguardada por um contrato também. Então, a Minas Arena, não, de certa forma, não impôs nada ao que a gente está acompanhando. Tudo isso foi num contrato assinado lá atrás, e que realmente, nesse instante, a gente vê que não faz bem ao Cruzeiro. Porque a diferença básica com relação ao caso do Raposão é que o Raposão foi o marketing do Cruzeiro e envolvia só o Cruzeiro, né? Ainda que a torcida e houve todo esse apelo do torcedor, acredito que como há também no sentido do Mineirão, todo torcedor, se não a grande maioria, quer de volta o Cruzeiro no Mineirão, né? E só que aí não depende só do Cruzeiro, diferente do Raposão, né? Depende de outras partes, de um contrato, né? E aí alguém teria que ceder. O governo de Minas parece estar do lado do Cruzeiro, até o que disse Ronaldo naquela reunião que teve com o governador. Então a questão aí eu acho que é um pouquinho mais amplo, o buraco é mais embaixo, né? Então aí eu acho que não depende só do Cruzeiro. Outro jogador, eu falei de DM, só para não esquecer e não passar batido aqui, é o Wesley Gasolina, que também nessas imagens que o Cruzeiro divulga dos treinamentos, o Wesley Gasolina já num trabalho até mais forte de fisioterapia. Então o que a gente imaginava, ele que machucou lá no Clássico, teve que fazer uma cirurgia muito pesada no joelho, a gente imaginava que até a temporada já estaria perdida para ele. Mas mesmo o Cruzeiro não divulgando prazo para retorno, pelo andar da carruagem a recuperação é boa, assim como o Fernando Henrique também, que a ideia era voltar mais no final de abril. O Fernando Henrique deve antecipar essa volta. Possivelmente o Gasolina também, lateral direito, pode ser que antecipe essa volta e também então possa ser mais uma opção pro lado direito do Cruzeiro, que precisa, né? Porque o William hoje é praticamente a única opção, né? Como uma peça, a não ser que possa improvisar um jogador no setor ali, Machado, o Alisson, mas a única a posição de origem, o jogador de origem ali, realmente é o William no elenco do Cruzeiro. Léo, só para passar rapidinho aqui a questão do tribunal. O Cruzeiro trabalhando essa semana, amanhã tem julgamento, 2 julgamentos, lembrando o torcedor que esses julgamentos valem especificamente para o Campeonato Mineiro. Então, caso o Cruzeiro perca algum desses julgamentos, as penas só valem para o Campeonato Mineiro do ano que vem. Entra em julgamento amanhã pelos incidentes no Clássico contra o América, primeira partida da semifinal, torcedores atirando copo no campo. O Cruzeiro vai ser julgado amanhã por esses incidentes, e aí novamente o Clássico contra o Atlético, aquelas bombas e todos aqueles episódios que a gente tanto falou aqui. O Cruzeiro tinha entrado com recurso pedindo o efeito suspensivo, foi negado, e também entrou com recurso achando que a pena tinha sido alta para o Cruzeiro. A Procuradoria, ao contrário, achou que foi baixa, a pena de 2 jogos. O Cruzeiro pegou 2 jogos de suspensão mais multa, e aí a Procuradoria também entrou com recurso, tentando uma multa mais pesada para o Cruzeiro. Então aí o Cruzeiro entra nesse julgamento na quarta-feira. Então uma semana também em que o departamento jurídico do Cruzeiro vai trabalhar bastante, Léo. Pensando que o Campeonato Mineiro, se o ano que vem, né, tiver o mesmo modelo desse ano, pelo regulamento deveria ter, mas já mudaram o regulamento para esse ano aí também. Enfim, se tiver o mesmo, a gente tem só 4 jogos como mandante, né, na primeira fase. O Cruzeiro pode ficar aí no próximo Campeonato Mineiro sem jogar como mandante, ou em Belo Horizonte na primeira fase do Campeonato Mineiro da Rafa Nobre, destaque final do Cruzeiro. Vamos lá falar da programação, os próximos dias do Cruzeiro. Cruzeiro que faz o último treinamento antes desse amistoso de quarta-feira contra o Bragantino, amanhã no período da manhã. E aí uma diferença com relação ao trabalho do Pesolano e a maioria dos técnicos aqui no Brasil. O Cruzeiro volta a treinar um dia depois desse jogo, treina na quinta-feira e aí a folga na sexta-feira. Depois mais 2 dias de treinamento, sábado e domingo. Os próximos dias do Cruzeiro e mais uma apuração, Léo. Nesse amistoso de quarta-feira, estão livres as substituições.